Bora lá, ó, uma questão que se repete frequentemente na prova de título e que vocês têm que estar atentos para esse conceito. O primeiro conceito que vocês precisam saber é que o uso da eritropoetina ela pode ser estimulante também da colônia. Ela estimula a colônia de maturação da linhagem eritrocítica dentro da medula. Então, como é um estimulador de colônia, ele pode também ser um estimulador de neoplasia, do crescimento de neoplasia, tá? E também é um medicamento que aumenta a pressão arterial, que aumenta o risco de trombose, aumenta a viscosidade plasmática. Então a gente tem que ter cuidado para utilizar em pacientes com neoplasia, conhecidamente com neoplasia. Então bora lá. Se o paciente tem uma neoplasia, a primeira pergunta que você quer responder, e preste atenção aqui, porque isso é chave na hora da decisão sobre a terapia. Se a terapia ela é possivelmente curativa, sai de perto da eritropoetina. Prefere transfundir, faz ferro venoso, faz outras estratégias. Se a doença ela não é curativa, ou seja, eu estou fazendo aqui um tratamento quimioterápico de segunda linha, mas é para um tratamento para prolongar o tempo de doença, não é o tempo sem doença, é o tempo de doença, aí a gente pode utilizar a eritropoetina com uma dose mínima e baseado muito mais em sintoma do que uma pura avaliação do nível sérico da hemoglobina, tá bom? Aqui a gente vê a hemoglobina de 7,5, tá? Avaliado com ferro normal, capacidade de ligação normal, ferritina está normal e saturação está normal. Então o que quer dizer isso pra gente? Quer dizer que não precisa de ferro. Então o ferro venoso não é uma opção porque o paciente não está ferropênico. Tá? É uma paciente com doença renal crônica estágio 4. Ou seja, a ferritina tem que estar no mínimo em 100, está em 300, e a saturação no mínimo em 20 e está em 33%. Então a gente não tem ferropenia. Ah não, a ferritina pode estar muito alta por conta da neoplasia? Pode, a gente usa a saturação transferrina então. A saturação está boa. Tá? O que a gente pode fazer? Testosterona não. Tá? Então não tem sentido a gente fazer testosterona para tratar anemia, só vai aumentar a viscosidade plasmática e aí não tem benefício em fazer esse tipo de tratamento. Né? E aí fica na dúvida entre eritropoetina e transfusão periódica. O que vai definir essa sua conduta aqui na prática médica, na prática clínica, é se essa neoplasia tem proposta ou não tem proposta curativa. Ah não, tem chance de cura de 10%, 15%. Vamos apostar que pode ser cura, vamos fazer com que a gente não tenha um risco aumentado de proliferar aquela neoplasia que tem, na verdade, uma capacidade multiplicativa maior do que a célula nossa própria e que está em expansão clonal e que a gente precisa bloquear. Não pode fazer um fator que tenha a possibilidade de aumentar a expressão de fatores mitóticos. Então você evita a eritropoetina. Tá bom? Então, como é a abordagem feita pelo Kidney International há algum tempo, que era utilizado nas bancas de prova, mas agora que o CADIGO deixou um pouco mais claro pra gente. Bora ver? Então vamos, vê só. A resposta aqui é transfusão periódica, tá bom? Proposta curativa, a gente não faz eritropoetina. Na época, ó, a gente tinha sempre muita pergunta, né, da velha polêmica de um paciente com câncer ativo, deve ou não utilizar eritropoetina. Aqui, ó, era uma tabela de 2014, há mais de 10 anos, isso aqui era usado na nossa prática. Se você não tem história de câncer nem nada, tá? Tem algum fator maior aqui para poder evitar o uso de eritropoetina, então você pode usar baseado nos protocolos de doença renal crônica. Mas se o paciente tiver um diagnóstico ativo de neoplasia, e aí você precisa, se for, claro, uma anemia muito grave, você vai fazer transfusão. Se o paciente não tem anemia muito grave, você vai avaliar para as formas de correção, né? Claro, você vai fazer reposição de vitamina, reposição de ferro, tudo isso. E aí você vai indicar se o paciente... você vai indicar os agentes estimuladores da eritropoese para limitar, ou é limitado para um target em torno de 10. Tá? E você vai colocar um cuidado muito maior naqueles pacientes que está acamado, tem um tumor pélvico, é um paciente que já teve um evento tromboembólico passado.
Tá? Então isso aqui é o que se pensava, a gente tem que ser muito parcimonioso, usar as doses menores possíveis, tentar estabelecer um limite em torno de 10, tá? Então a gente tem que pensar 2 vezes aqui antes de começar, como era, né? E se o paciente tem um histórico de câncer prévio, tá? É considerado câncer curado, se for considerado curado, você vai considerar fazendo um tratamento conservador em relação ao manejo da hemoglobina. Se o paciente não tiver sido curado, aí a gente vai avaliar quais são aqueles goals, né, do câncer ativo. Será que tem possibilidade terapêutica ou não? De uma maneira geral, o que a gente fazia era o seguinte, a gente tentava encontrar esse caminho do meio aqui. A gente quer reduzir os sintomas e diminuir a necessidade de transfusão, mas ao mesmo tempo está querendo também diminuir a chance de o risco de mortalidade, de progressão da doença e de trombose. E aí isso ficava muito vago. Toda vez que eu olhava isso aqui, eu achava muito vago, muito vago, muito vago. Aí o Cadigo disse e fez um capítulo, um parágrafo num capítulo, ou numa diretriz específica no capítulo de transfusão, falando sobre suspensão em câncer. Então, a suspensão dos agentes estimuladores da eritropoese em complicações suspenda durante a hospitalização por AVC, trombose de acesso vascular e de eventos tromboembólicos. Isso a gente vai ter que suspender. Então, ó, tem um paciente lá que está tomando eritropoetina, de hora para outra trombosou a fístula, para a eritropoetina. Ah, teve um evento, teve um TEP, um TVP, estava com um catéter na perna, tá lá o catéter agora, a perna desse tamanho, vai ter que tirar o catéter, anticoagular, tira a eritropoetina. E teve AVC também, hospitalizado por AVC, que é um evento trombótico, na maior parte das vezes, pode ser embólico também, a gente vai suspender a eritropoetina. E paciente com histórico de câncer, em pacientes com câncer, a decisão de manter os agentes estimuladores da eritropoese deve considerar o risco e preferência. O uso é recomendado apenas se o tratamento for não curativo. Pensa nisso aqui, eu já estou imaginando a questão para vocês. Coloca um paciente do mesmo jeito que eu falei aqui, ou que ele internou, ou que ele... Quais são os cuidados que você tem que fazer com esse paciente? É suspender a eritropoetina. Vai colocar a eritropoetina no caso, e vai dizer assim, o paciente teve uma trombose de fístula, teve um AVC, quais cuidados você tem que tomar com esse paciente durante o manejo dele intra-hospitalar? Suspender a eritropoetina. E se for um paciente com neoplasia sem risco curativo, você pode manter a eritropoetina sempre com parcimônia e avaliando o risco-benefício de transfusão, o risco-benefício de fazer eritropoetina. Mas eu estou falando de eritropoetina porque é o que a gente tem na prática. Mas se o paciente tiver chance curativa, suspende a eritropoetina. Vai fazendo transfusão aqui e acolá. Beleza? Até a próxima questão.